pregação expositiva para o ensino da igreja? Olha, é grande e fundamental. Lembrando um pouquinho da nossa história, a história da PIBA começou com essa ênfase na pregação expositiva. O primeiro pastor da igreja foi o pastor Karl Lackler, autor do livro Pregue a Palavra. Ele mentoreou, discipulou e instruiu o pastor Mendes na pregação expositiva. E a PIBA começou com essa ênfase, pregação expositiva, quando não era nem no Brasil muito ensinado isso. Quem trouxe o método para o Brasil a partir da Faculdade Teológica foi o pastor Carlos Lackler, né? A gente chama ele de Carlos Lackler. E essa ênfase que ele inspirou e ele mentoreou o pastor Mendes, e o pastor Mendes sempre contava assim, que eles dividiam um púlpito, então, na segunda-feira, eles faziam uma avaliação. Então, o pastor Lackler ouvia o sermão, fazia suas anotações, e aí compartilhava as suas observações com o pastor Mendes, e ali era um momento de crescimento do pastor Mendes nessa área de pregação expositiva. E desde então, sempre a PIBA, nesses 42 anos que já nós temos, tem essa ênfase. E eu acredito que esse retorno até que nós temos agora, de tantas pessoas procurando a PIBA e voltando com aquela força, eu acredito que, e assim, não só eu, mas a gente como equipe pastoral, a gente vê isso. É a ênfase na pregação da palavra, é a pregação expositiva que tem trazido pessoas, porque é uma marca, é um diferencial da nossa igreja nesse sentido. Eu falo diferencial não porque é diferente das outras igrejas, mas porque as pessoas que estão chegando sempre falam isso. Olha, que interessante, pregação em livros, referências contínuas, não tem aquela mensagem coach ou aquela mensagem que envolve sempre temática, daqui para frente tudo vai ser diferente, você vai ser feliz. Não, são textos difíceis, pregamos no meio da pandemia, 1 Samuel, agora estamos em 2 Samuel, e o pessoal fica ali ligado. Então, realmente, assim, a pregação expositiva é o que a gente crê que segura o pessoal. Não é louvor, não é atividades, é a pregação expositiva da palavra. Pregação expositiva é quando você se prende a um texto. Então, você vai estudar um texto e aí você vai ensinar as verdades contidas naquele texto. Então, a ênfase que nós damos aqui é a pregação expositiva, chamado lectio contínua, né? A leitura contínua através dos livros, dos textos. Mas a pregação expositiva, da maneira como a gente ensina, do que é a ênfase que a gente dá, é essa ideia de se prender a um texto e o texto falar a verdade central daquele texto, e o texto falar. Então, o que não é uma pregação expositiva é quando eu pego um tema e saio discorrendo ao longo de vários textos. Então, tem o seu lugar? Tem o seu lugar. A gente precisa falar sobre o pecado, de maneira que a gente ensine depravação total, as consequências do pecado, a maneira como ele tem uma complexidade crescente, ele também tem, né, uma satisfação decrescente, né? Ele diminui o prazer. Isso é possível fazer pensando nesse tópico pecado. Mas é diferente quando você pega um texto como 2 Samuel, capítulo 11, e que aí você, através de uma história, você ensina todas essas coisas, mas ali preso a uma referência, a um contexto. Então, isso é algo que eu acabei fazendo o que não é e o que é ao mesmo tempo, né? Mas, então, simplesmente pregar a Bíblia não é uma pregação expositiva, né? A pessoa chega lá, começa a ler um monte de texto bíblico, não é pregação expositiva. Pregar temas não é pregação expositiva. Pregar autoajuda, né?
É difícil você fazer isso dentro da pregação expositiva. Agora a moda, né? Coach. Então, são ênfases que a pregação expositiva muitas vezes não vai dar. Às vezes a pregação expositiva vai abater a igreja. Enquanto aquele desejo do sentimentalismo, a pessoa chegar, olha, hoje Deus vai me dar uma palavra de encorajamento, eu vou sair daqui animado. Na pregação expositiva, talvez você vai sair angustiado, e aquela angústia vai produzir uma tristeza que vai levar você a um arrependimento, e vai levar você a uma confissão, e vai levar a uma mudança de vida.